é mais uma peça entre tantas peças interessantes que o São Paulo tem hoje para montar o seu setor ofensivo, né? Porque você tem Lucas, você tem Calleri, você tem Wellington Rato, Luciano. Uma contratação necessária para o São Paulo, para, como a Natália falou, às vezes você tem que tirar um pouco o peso de jogos do Calleri, dar uma minutagem para ele descansar, e agora traz um jogador com experiência, bagagem e qualidade. Pode escrever. Se for pra final Palmeiras e São Paulo, se der uma final Palmeiras e São Paulo, jamais vai ser esse trio aí que apitou o Palmeiras. Eles não vão ser loucos de colocar. Na final. Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor que segue a preparação para esse jogo contra o Ituano da última rodada, né, da primeira fase do Campeonato Paulista. São Paulo é o primeiro do grupo, só depende de si, né, para avançar para as quartas de final do Paulista. André Silva, que chegou, foi apresentado, já pode ser inscrito também nas quartas de final do Paulistão, reserva ali, né, para o Calleri. Vamos ver aqui as últimas informações do Tricolor, deixar os créditos dos canais oficiais, link aqui na descrição. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora sem enrolação, bora para um vídeo, galera. A situação do São Paulo não é tranquila em termos de classificação, não. Lidera o grupo com 19 pontos, como o Edu Afonso destacou aí, pega o Ituano, que luta para escapar do rebaixamento. Mas tem 19, com 19 também Novo Horizontino e com 18 o São Bernardo, então corre risco de não se classificar o Tricolor. O que é engraçado, curioso, né? Porque é esse formato do Campeonato Paulista, né? Que grupos, alguns grupos com muitos pontos, outros com poucos. O São Paulo está num grupo com muitos pontos. E a gente está falando de um time que até outro dia era campeão da Supercopa, que vinha bem com o Thiago Carpini, que venceu o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. Então deu uma virada ali nessa situação em termos de classificação. Mas falando de André Silva, Jean, te parece um cara que vai agregar bastante para a equipe? Eu acho que sim, acho que é uma aposta interessante. Eu sempre chamo de aposta porque eu acho que 95% das contratações no futebol elas são apostas. Quer dizer, claro que algumas mais consagradas, outras menos. A gente já se surpreendeu muito positivamente na história do futebol, muito negativamente. Tá bom, se você contrata o Messi, provavelmente você não vai se decepcionar. Mas são raríssimas exceções, né? Acho que como aposta é uma aposta interessante. A gente está falando de um jogador de 26, 27 anos, não tenho certeza da idade, mas algo por aí, quer dizer, ou seja, um jogador no auge da sua condição física, que atuava numa das principais ligas da Europa, se a sexta ou a sétima, mas é uma das principais ligas da Europa, fazendo gols na temporada, fazendo gols contra Benfica, contra Porto, contra Sporting. E acho que a questão da característica é interessante também, né? Ele dizer, claro que ninguém vai ser bobo de chegar ao São Paulo dizendo, não, meu lugar é o lugar do Calleri, eu só jogo na do Calleri, porque não é um bom negócio, né? Toca no André Silva que é gol. Exato, ninguém vai falar isso, porque senão você vai ter grande possibilidade de ficar no banco, a não ser que você seja absolutamente consagrado. Mas acho que é interessante para ele, de fato, poder jogar em outras posições, e é mais uma peça entre tantas peças interessantes que o São Paulo tem hoje para montar o seu setor ofensivo, né? Porque você tem Lucas, você tem Calleri, você tem Wellington Rato, Luciano, Ferreirinha, o Nicão. O Eric, você falou? O Eric, não falei? Olha a quantidade. Para um São Paulo que há pouco tempo sofria até pela ausência de jogadores para atuar pelos lados, para atuar pelas beiradas. Acho que assim, hoje o Carpini tem várias opções, tem várias possibilidades. Claro que um ou dois nomes são meio que intocáveis no time titular, mas de resto você vai ter uma disputa muito saudável, né, para essas posições. Então eu acho que é uma alternativa interessante e, mais do que tudo, o São Paulo precisava de alguém para poder jogar no lugar do Calleri. Ainda que ele tenha características diferentes, o fato dele poder ser um centroavante reserva para o Calleri, eu acho que é muito importante, porque a gente viu até o Carpini abriu mão de um centroavante no Clássico contra o Palmeiras, porque ele não tinha um substituto. 26 anos, o André 26, Silva. 26. Melhor ainda do que os 27. 3 milhões e meio de euros, 18,8 milhões para o Vitória de Guimarães. São Paulo parcelando, conta com o jogador até 2027. Elton, é isso, né? É importante ter ali mais uma opção para o ataque, mesmo que não seja exatamente como o Calleri. Aí cria uma outra forma do São Paulo jogar com o André. Porque a alternativa passada era o Erisson, passou tempos no DM, e a atual é o Juan, né? Que é um jogador que não caiu nas graças ainda do torcedor do São Paulo. Então, é um jogador que, para essa função,
O Jean falou bem, né? Tentou vender o peixe dele ali de não disputar a posição com o Caleri, dá para jogar os dois juntos. Ele sabe que ele é opção, né? Ele não chega para ser titular porque sabe que o Caleri é a principal opção do Carpini e é a opção desde que chegou ao São Paulo. Isso não se discute. Então, acaba reforçando um setor que é carente. O São Paulo tem muitos pontas, né? Se a gente for contar que o Nicão, que é um meio ofensivo, funciona como ponta, que o Lucas pode jogar como ponta, tem também o Araújo, né, que faz essa função, né, que joga pelo lado do campo. Então você tem ali o próprio Luciano, né, muitas vezes funcionando como um atacante mais pelo lado. A concorrência é menor na função de centroavante, só que o concorrente é o Caleri. Então acaba valendo aí por todos esses. Mas quem ganha é o São Paulo, né? Precisava, né, de fato, de um jogador para essa função, porque só tem o Caleri, porque o Juan ainda não conseguiu convencer. É um jogador que talvez até perca espaço, seja emprestado, negociado, mas é um jogador que não conseguiu, né, ser essa sombra que o Caleri precisa, até para uma concorrência na posição. Eu tô aqui imagina, porque o Rodrigo Bueno fala que, nosso comentarista diferenciado, fala que gosta de jogador mascarado. Você já imaginou? O cara chega e fala assim, aqui é André Silva, toca no André Silva que é gol. Pode cantar a musiquinha, toca no André Silva que é gol. Mas é isso, o Vasco tinha interesse também no André Silva, que acaba sendo o reforço do São Paulo. Silva, portanto, apresentado no São Paulo, e a gente traz os números dele pelo Vitória de Guimarães de Portugal. 60 jogos, 75,6 minutos por jogo, 19 gols marcados, uma média de 0,32 por jogo e 6 assistências da bela cidade de Guimarães, em Portugal. Chegando o André Silva para o São Paulo. Quem chega aqui conosco também é o nosso Edu Afonso, que acompanhou a apresentação do André, traz todos os detalhes pra gente. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo ao Sport Center, amigo. Um beijo pra você. Fala, Gláucia, tudo bem com você? Grande beijo, abraço ao Capita Fábio Luciano, a Natália Ferrão, ao fã de esportes. Olha só, Gláucia, tô na parte interna do CT. Você está acostumada a me chamar lá do lado de fora, com aquele portão, caminhão da água que passa para dentro, passa para fora. Hoje não, tô aqui dentro do CT, por quê? Porque agora há pouco rolou a apresentação do 5º reforço do São Paulo na temporada, o atacante André Silva, de 26 anos. Começou no Atlético Diadema, aqui no Brasil jogou também no Internacional, nos últimos 7 anos esteve na Europa, mais precisamente no futebol português, jogou no Rio Ave, no Arouca, mas se destacou mesmo no Vitória de Guimarães. Só nesta temporada, 13 gols marcados e marcou contra Sporting de Lisboa, contra Benfica e contra Porto. Jogador que gosta de marcar gols contra times gigantes. Ele chega para ser aquele jogador substituto do Caleri, que a diretoria tanto procurava, ou até, quem sabe, jogar ao lado do Caleri. Aliás, na coletiva de apresentação, quando falou sobre suas características, o André Silva explicou que ele é bem diferente do Caleri. Ele não é um homem de área, não é um centroavante, de brigar com a zaga. Ele joga pelos lados, chama jogo, vai buscar a bola. Vamos deixar que ele explique e fale que ele é bem diferente do Caleri, mas que está pronto para jogar ou ao lado do Caleri ou substituir o Caleri, que é o xodó da torcida, quando for necessário. Agora é me preparar para quando o professor precisar, daqui 1 ou 2 semanas, eu estar pronto, mas eu jogo nas posições ali na frente, de um 9 ou segundo avançado. Isso acho que ajuda a potencializar também o elenco. O Caleri é um centroavante de muita qualidade, que tem muita história aqui dentro do clube, é um cara que eu admiro. Somos de características diferentes, realmente. Eu sou um cara que gosta de procurar jogo, gosta de fazer muitos movimentos, né, na profundidade. E eu acho que isso trouxe mais armas para aquilo que o professor Carpini vai precisar no decorrer do ano. É isso, Glaucio. E o André disse que vinha jogando, treinando normalmente, já está treinando aqui no CT, então está à disposição do Carpini. Só que ele não pode jogar domingo na última rodada do Paulistão, nesta fase classificatória, contra o Ituano em Itu, porque ele não está inscrito na competição. Se o São Paulo passar, aí o São Paulo pode fazer a troca na fase de mata, num jogo contra Novo Horizontino ou São Bernardo. Porque se o São Paulo passar, ou passa Novo Horizontino ou passa São Bernardo. Aí ele pode ser inscrito ou no lugar do senegalês Uiba, ou no lugar do Rodrigo Nestor, que tem pouca chance de se recuperar até o final do Campeonato Paulista. A comissão técnica é que vai definir.
Para domingo, ele apenas vai acompanhar o jogo e torcer para que o São Paulo se classifique. O São Paulo só depende de si. Joga contra um Ituano que está brigando para fugir do rebaixamento. Se o São Paulo vencer, ele está classificado como primeiro colocado. Se empatar ou perder, vai depender de tropeço de Novo Horizontino contra a Portuguesa ou de São Bernardo contra a equipe do Mirassol. Para domingo, o Caleri volta. O Pablo Maia está fora suspenso. Sem o Luiz Gustavo, o Bobadilha deve ser o seu substituto improvisado como primeiro volante. E nesta quarta, na reapresentação, Glaucia, Wellington Rato e Nicão seguiram no departamento médico. Vamos acompanhar a evolução das lesões, mas é pouco provável que os dois tenham condição para a partida do final de semana. É isso, Glaucia. Aqui do lado interno do CT da Barra Funda, quanto tempo eu não falava isso? Volto com você, aí nos estúdios da ESPN, na sequência do Sport Center. Até mais, Glaucia. Até, amigo. Beijo pra você. Há quanto tempo não se entra em É raro, mas acontece. É raro, mas não acontece muito. Não é mais muito. Acontece, ponto. Boa. O Edu trazendo aí a entrevista, os trechinhos da entrevista do André Silva, e até na apresentação dele, a gente já falava aqui um pouco. Ele fala, posso jogar de 9, pode ser o segundo avançado, né? Já vem com o linguajar bem português, de segundo atacante. Se coloca ali à disposição, a gente fala muito de ser esse cara que pode vir a substituir o Caleri, tem características diferentes, mas ele já se coloca também aí à disposição do Carpini para como ele puder encaixá-lo ali, Natália. Vai depender do treinador. Acho que o Carpini vai ganhando profundidade no elenco, coisa que o Dorival não teve na temporada passada. E aí falta a questão do treinamento e ver como ele vai se adaptar ao estilo de jogo do Carpini. É uma expectativa grande, o Caleri precisava de um cara para ficar na sombra dele, seja como um segundo avançado, né, um segundo atacante, ou até mesmo um cara para vir do banco de reservas. O Caleri tem uma questão ali de equilíbrio, enquanto você vai usar, são muitos jogos, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E chega um cara que pode dar essa condição. A resposta em campo, aí só o tempo vai dizer se ele de fato vai conseguir render aquilo que o torcedor espera. Independentemente disso também, né, Capita, de opção mesmo para o Carpini de como montar e armar esse time. Não, era necessário um jogador com essas características e foi muito inteligente da parte dele. Acho, Glau, porque assim, o Caleri é um ídolo recente do clube, é difícil você imaginar o Caleri indo para o banco de reservas, por exemplo, então ele tira um pouco essa concorrência, né, de realmente camisa 9, homem de referência. O André fala que ele pode jogar nessa função, como também pode jogar um pouco mais para o lado, que ele gosta de fazer movimentações diferentes que o Caleri tem em campo. Então, assim, é um trabalho do scout, né, da estatística do São Paulo ali, né, do scout, dos profissionais que trabalham nessa área. É um jogador que a gente sabe que o São Paulo vem olhando há um tempo já, vem bem no Campeonato Português, né, tem números bons também, jogando nessa função. Então, acho que é uma contratação necessária para o São Paulo, para, como a Natália falou, às vezes você tem que tirar um pouco o peso de jogos do Caleri, dar uma minutagem para ele descansar, e agora traz um jogador com experiência, bagagem e qualidade para vestir a camisa do São Paulo, com certeza. Quero jogar, Carpini. Quero jogar. Eu tô pronto para jogar. E quero jogar. E falou que tá bem, fisicamente tá bem, quer jogar. Atacante chegando também no Inter. Do André Silva, né, Marcão? O atacante de 26 anos, que diz que se inspira em Luiz Fabiano. Então tem uma boa inspiração, hein? Se jogar metade e brigar só metade, tá bom. Não ficar fora dos jogos importantes. Jogando metade. Né? E brigando metade. Não ficar fora do Paulistão, né? Com certeza. Olha, e do mata-mata, inclusive falando nisso no final dos finais de Paulistão, mata-mata, o São Paulo pode inscrevê-lo, viu? Porque o São Paulo tá decidindo quem vai tirar para poder inscrevê-lo. Então pode ser o Iba, né? Ibali, o menino, o volante de 21 anos. Ou até o Pablo Maia, que vai servir a seleção e já ficaria fora de um possível mata-mata do São Paulo. Então, estão analisando aí quem seria melhor para tirar, né? Não tá o Nicão nessa lista aí também? Não. Podia pôr Você também. não tá simpático com o Nicão, hein, o Rodrigo Nestor, que tá quase voltando já, né, Marcão? Também tá quase se preparando. Então, também estão pensando aí, estão analisando quem que vai tirar. Então, seriam os candidatos o Pablo Maia, o Iba ou até o Rodrigo Nestor. Então, o São Paulo está analisando esses três nomes aí para poder colocar o André Silva numa possível, né, mata-mata aí. Analisando esses nomes que você passou, para mim o que tem menos condição de jogar é o Ibali, cara. Com todo respeito, é um moleque promissor, jogou Copa São Paulo esse ano, mas na função, por exemplo, esse final de semana aí, por exemplo, São Paulo não vai poder contar com o Pablo Maia, devem improvisar o Bobadilha por ali. Então, quando não puder jogar o Bobadilha, você tem a opção quando não puder jogar o Pablo Maia,
Já não tem o Luiz Gustavo, né? Até porque se ele não jogou no momento que era mais tranquilo... Exato, não é agora que vai jogar. Vai colocar o moleque na Se o fogueira. São Paulo passar, não faria menor sentido colocar... Um moleque na fogueira, né? É. Entendeu? Vai Então ficar acho que difícil. já matamos a charada, hein, Monte? Quem vai sambar. Ó, o Arboleda pegou pena mínima, né? Que ele foi julgado porque ele jogou Contra do o Bragantino. Bragantino, né? Então já tinha cumprido, então Só uma pergunta, tá RG. liberado pra rodada final. RG, você Siga. que entende muito desses assuntos, você que era um cara que dormia dentro do STJD, diz uma coisa, todo jogador que é expulso é julgado? Sim, tem que ter o julgamento, né? Pô, mas não é um negócio bizarro, é assim... Antigamente não era, né? Não, será que não seria mais evidente assim? Chega lá o promotor, né? Do STJD, ele chega e fala assim: isso é lance pra julgamento, passa. Não foi, né? Tão simples. Então, né? mas Isso é aí- lance pra julgamento, passa. Você vai julgar por causa daquela expulsão, uma falta de futebol? Mas até para isso tem a pena mínima. Então ele pode nem Mas será que sofrer, também nem não vai- sofrer punição nenhuma, mas tem o RG. protocolo. Mas será que não é o avaliado o que está protocolo é o escrito na julgamento. súmula também? Depende da situação. Não, mas é isso que ele tá falando. A expulsão da Arboleda foi uma falta de jogo normal. É o protocolo. Não é uma agressão, não é uma atitude hostil. Então, é aquele negócio. A suspensão automática é a pena mínima. Paga a É isso. multa, Então, entendeu? assim, Ou cesta básica. Eu me pergunto qual a necessidade de levar a julgamento? É porque você tem que juntar o corpo jurídico, esses caras devem Pra- receber a diária pra, tá lá. pra ter a necessidade porque eles fazem, né? Precisa ter o que eles fazem. É o protocolo, tem que cumprir o protocolo. Agora, o legal é na Itália, que é um tribunal de penas. Existe a infração Então, e a tabela. Aqui o tribunal Só de penas Corinthians, é Corinthians, é. Quero, Não, mas o tribunal de penas penas é o seguinte: brigou, saiu na mão, Rápido, 3 inferno. jogos, xingou o adversário, é um jogo. Tem uma tabela lá, não precisa nem... Até tabelinha, quanto? né? tabelinha. De D até tanto. né? Tanto. Ó, Acabou. e ontem, como a gente tava falando aqui, vamos só retificar uma coisa, que o Júlio Casares foi eleito ao Conselho Arbitral da CBF, e como representante de São Paulo. Só que, eu tava falando que o Palmeiras teria votado, o Palmeiras não se manifestou, Nem sim, nem não. nem sim, nem não, né? Então, o Palmeiras não votou pro Júlio Casares ser Então você deu a informação errada, né? Você quis tumultuar. Não quis Eu tumultuar. sei o que é. É que ele leu... Eu li errado. Ele leu... Não, ele não leu errado. É que ele leu quem puxou a informação, mas quem puxou a informação não puxou a informação completa e não viu a correção. Essa notícia foi dada pelo Eduardo Afonso. Isso. O Eduardo Afonso publicou uma notícia errada. Depois ele mesmo se corrigiu no perfil dele. Foi com Só ele que que eu quem li. puxou a informação não se preocupou com a correção e apenas publicou a primeira parte. Então, é por isso que eu tô fazendo a correção agora. Cuidado onde você busca a informação. Pô, mas é Errata, Eduardo né? Afonso, foi por ele que eu Viu? busquei Manda aí, informação. manda no ar. Errata. Errata. Como é que é o seu Pedimos água? desculpas. Água. Pedimos desculpas, né? E falando até já... Wellington Errato. Essa história do Calério que o seu Bento tava falando aí, né? O André Hernan trouxe exatamente que, apesar de não estar citado na súmula, né? No vídeo aparece o Calério xingando o árbitro também, né? E pode ser punido, pode ser julgado também e pegar possíveis penas aí por Aliás, eu xingar, tenho uma por- sugestão, Motinha. Qual? Já que a Federação Paulista não está acostumada a dar punições severas por os árbitros, no caso da Daiane Muniz, que foi, para mim, a principal responsável pelo principal erro desse jogo aí, foi a não expulsão do Richard Rios quando ele faz a falta no Pablo Maia. Só discutir uma coisa com você. Ela foi a principal porque nos chamou, mas se o juiz que falou pro Pablo Maia que foi gol, não tinha que dar cartão amarelo, mesmo que ela chamasse. Não, mas a conclusão dele é que não tinha que chamar, não Mas tinha que dar ali, vermelho. Sombra, mas ali eu acho que ele tentou contemporizar, tentou ser corporativista, porque ele viu que a mulher errou de não ter chamado, e ele, pra justificar pro Pablo Maia, porque ele falou isso aí depois no final do jogo, eu acho. E eu vou te falar mais. Foi logo na sequência. A federação não vai tomar atitude nenhuma. Aí é que tá. Você sabe por que não vai tomar atitude nenhuma? Porque o São Paulo gritou alto. Falou muito alto. Sim. Se a federação agora chegasse e tomasse atitude, ia falar assim, olha, grita que funciona. E não vai dar o braço a torcer. Você acha que o Caleri, Rafinha e o Wellington Rato não serão punidos? Não, você não entendeu o que eu disse. Não vão punir os árbitro, o Daiane, etc. Não vão. Porque o São Paulo gritou alto, reclamou demais. Se a federação chega agora e suspende, fala assim, olha, o negócio agora é o seguinte, é fazer o... É gritar. É gritar alto
E a federação não vai se dar por achado. porque Agora, a punição- principalmente agora, ela falou assim, pode gritar, espernear. Eu não aceito. Porque a punição, Sombra, é por isso que eu tô falando, a punição do árbitro, principalmente da tal da Daiane Muniz aí, deve ser a mesma, que ela vai aplicar pro Caleri, pro Rafinha e pro Rato. Porque os caras reclamaram ali, na minha opinião, de forma correta. Porque o São Paulo ele foi afanado em casa contra o Palmeiras. Então, vai dar um jogo pro Caleri, vai dar um jogo pro Rafinha e pro Rato, dá um jogo pra Malandro Mas, também, Marcão, porque foi ela quantos responsável jogadores por não isso. reclamam de juiz? Agora, eu acho que eles estão fazendo isso meio que preventivo. Não, mas não foi reclamação, porque né? a chance... Ali é diferente, né? Mas fora ou dentro de campo reclamam muito. Não é não. Você viu lá, não foi isso que gente, aconteceu. reclamação. Agora, eu só acho- uma coisa. Só pra terminar assim, seu Bento, eu acredito que a federação tenha muito medo de uma possível final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Porque se isso for pra uma final, se o São Paulo reclamar, como o Sombra falou, e a federação acatar, dá uma sensação de que quem gritar vai E aí, falar vai- muito. E numa vai final... escalar os dois Isso vai técnicos? potencializar, vai virar Os dois- um negócio os dois difícil. juízes, será? Será que vão escalar ela na final? Esse rapaz, ele é Jamais. novo. Ela é fraca. O rapaz é novo. O rapaz se queimou sozinho. Mas daqui a um tempo ele volta. Na final, é o Como Klaus. daqui a pouco ele volta? Ele não foi afastado? Não, vão sumir ele com os jogos principais. Mas, Mas daqui a pouco ele volta. Mas pode escrever. Ele é novo. Pode esse cara. escrever. Se for pra final Palmeiras e São Paulo, se der uma final É o Palmeiras e São Klaus, Paulo, jamais vai ser esse lógico que trio não. aí que Lógico apitou o que não. Palmeiras. Eles não vão ser loucos de colocar. Na final é o Klaus, Eu Domenico. colocaria um Corinthians. Não, ele vai mais. Ele põe o Klaus, Oliveira. ele põe o Pelo amor de Klaus Deus. num primeiro ou no segundo jogo. Mas É o alguém tem que Klaus. apitar um dos dois. O Klaus não vai apitar os dois. Quem sabe? Seria legal, porque sabe eu por quê? acho Eu acho que o critério tem que ser o mesmo sempre. Quando você põe dois juízes diferentes, tem critérios diferentes. E o Klaus é o melhor que tem, não tem outro E outra? perto Quer dele. saber a real? essa ó? tese Se a do federação Domênico é melhor. acreditar... Mas eu dou, Não é verdade, Sombra? discordo, Porque eu quando você discordo. põe dois juízes, ele pode apitar, porque acho que vai ser domingo. Critérios diferentes, né? É, porque você põe um no domingo, na primeira final, e na segunda o mesmo juiz, pelo menos o critério Agora, é o mesmo. Só não Pelo gostaria menos, de né? ficar comentando sobre hipótese, porque o São Paulo não está classificado. Então eu vou ficar pensando em final. Depois amanhã vão me cobrar que aqui. tá. Você falando em final, nem classificado. Tá não. bom, o Palmeiras também não tá na final. Nem passou das Não, mas- quartas. Nem o Palmeiras. Nós estamos também. classificados, amiguinho. Mas nós estamos classificados. Não, nas quartas estamos. Não, mas pode cair nas mas quartas, pode né? cair. Estava classificado na segunda rodada já. Não, mas pode cair pra Deixa eu não ver, chegar na peraí, final. É isso que eu peraí, disse. Qual que é a bobagem, mano? Não, eu acho que se a federação confia no seu afiliado, eu acho que tem que manter esse mesmo trio aí pra apitar uma possível final. Eu sabia que era. Ano que vem você opina do Campeonato Paulista, mano. Ano que vem. É a chance, Domênico Gato, do cara dar a volta por cima. Tá bom, isso. Tá bom, Mantém mano. o mesmo trio, velho. Acho que nem Aí o vai pôr o Palmeiras mesmo iria trio nos querer. dois, né? Vamos Nos fazer o dois seguinte, Acho que vamos nem o colocar... Palmeiras iria mano, querer. vamos colocar ele pra apitar São Bernardo e Corinthians. Fora de casa. Não, mas ele não errou contra o Corinthians e São Bernardo. Eu acho que põe tem que dar a lá, volta pô. por cima nesse mesmo clássico aí. Não, mas a Na Daiane. verdade- A Daiane tava lá no VAR, Corinthians e Portuguesa. Aliás, ela sempre está. Você já sempre notou tá no VAR. como ela está? Tá aí, galera, informações do São Paulo que se prepara para esse jogo contra o Ituano no final de semana. Essa primeira rodada, né, do Paulistão. O Tricolor está em primeiro no grupo. Só depende de si para classificar. Acredito que vai classificar sim. O Ituano está brigando ali para não cair, né, no Paulista. Vamos aguardar esse jogo. O André Silva chegou, foi apresentado. Um reserva, né, ali para o Caleri. Não chega para ser titular, mas ele não joga só ali no lugar do Caleri, né? Pode fazer outras funções. Quem ganha com isso é o São Paulo, um bom jogador, uma ótima opção ali para o Carpini, para quem sabe quando precisar, né? O Caleri não poder jogar, ele fazer a função ali do Caleri. É uma boa opção. São Paulo com bons jogadores e agora é aguardar nesse próximo jogo aí. Tem que garantir, né, a sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O Rames Rodrigues, que está entrando muito bem nos jogos. No jogo lá em Brasília, ele foi muito bem contra a Inter de Limeira. E na última partida também, contra o Palmeiras, ele entrou ali na reta final do jogo. Foi bem também, né? Os torcedores do São Paulo até pedindo, né, o Rames Rodrigues de titular. Ele vem entrando bem nas partidas. Carpini pode dar até mais minutagens, né, para o Rames Rodrigues. O jogador tecnicamente dispensa comentários, acrescenta demais aí nesse time do São Paulo. Para esse próximo jogo agora contra o Ituano, já tem a volta do Caleri. O Wellington Rato não vai poder jogar, ele que sentiu ali no aquecimento quando foi no clássico, né, contra o Palmeiras, e nem participou do jogo. Mas o São Paulo está aí se preparando, né, e vai em busca dessa sua classificação, né, para a próxima fase
do Campeonato Paulista. Acredito que vai classificar sim. Poderia ter garantido aí já essa classificação há bastante tempo. O último jogo mesmo foi bem prejudicado ali pela arbitragem, mas eu não quero mais falar desse assunto. É virar a chave, né? Focar nos próximos jogos, nas próximas partidas e ir em busca dessa vitória contra o Ituano no final de semana. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória, deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.